Boa noite, pessoal. Aqui é João Padilha para o Conservadorismo Floripa. Uma grande satisfação ter aqui com a gente hoje Dante Mantovani, que é maestro, graduado em música, especialista em filosofia política e jurídica, mestre em linguística, com a tese Análise dos processos de construção textual dos ensaios de Michel de Montaigne no ano de 2008, pela Universidade Estadual de Londrina, e defendeu seu doutorado em estudos de linguagem pela mesma universidade no ano de 2013, com a tese intitulada O Ensaio como Procedimento para a Construção de Sentidos Textuais, um estudo aproximativo com o discurso verbal e o discurso musical, indicado também como o prêmio de melhor tese acadêmica do ano de 2013. Vocês estão percebendo qual a importância dessa nossa live, né? Ele é autor do livro Ensaio sobre a Música Universal e diretor do Festival de Música de Paraguaçu Paulista, criador do Seminário de Música, primeiro curso superior online de música do Brasil, tá bom? Já de antemão já recomendo aqui todas as mídias dele, no Facebook, Instagram, Twitter, Gab, YouTube, Parler e o site oficial dele também, que tem muito conteúdo, inclusive o material dele que está à venda. Então, boa noite, seja bem-vindo, mestre. Muito obrigado, meu caro, é um prazer falar com vocês aqui. Tenho muitos amigos no estado de Santa Catarina e gosto muito de ir aí sempre que possível. Já fui muitas vezes. Eu ia quando eu era criança em Santa Catarina, nas praias, né? E principalmente Balneário Camboriú, mas também Itapema, Pissarras, Bombinhas. Eu ia com meu pai e com a minha mãe. Então, a parte boa da minha infância eu passei em Santa Catarina, embora eu seja do estado de São Paulo. Aí depois, mais para frente, agora já recentemente, eu tenho ido, né, por questão de projetos culturais. Eu fui na Feira do Livro na cidade de Rio do Sul, fiz o lançamento do meu livro lá, que você citou, Ensaios sobre a Música Universal. Fizemos um concerto de ópera italiana. É uma cidade que tem muitos imigrantes italianos. Tenho muitos amigos aí em Florianópolis. Tenho também uma grande colaboradora que trabalha comigo já há cerca de uns 4 anos, que é daí, que é de Chapecó, né? Sou muito amigo da deputada, hoje deputada, né, Carolina Detoni, também de Chapecó. Então, enfim, Santa Catarina é um estado que mora no meu coração. Que bom, então, uma grande satisfação. Então, estamos em casa, né? Seja bem-vindo. Sim. Bom, vamos lá. A gente já tem algumas conversas, né? Algumas perguntas que a gente gostaria de fazer. Eu gostaria de antemão falar que a gente tem um grupo, né, do Conservadorismo Floripa, a gente está desenvolvendo alguns estudos, a gente divulga bastante conteúdo, né, nas mídias, enfim. E quando eu falei do teu nome, as pessoas ficaram muito interessadas, assim, né? Uma amiga nossa, que é a Catiele, ela falou, mas ela é estudiosa, né, ela é musicista, e ela falou, como que eu não conheço o Dante, né? Eu falei, então você vai conhecer hoje. Então vamos lá. Tem um projeto do amigo chamado Projeto Novo Olhar, né? Que é um projeto para levar para as escolas artes plásticas para deficientes visuais e de nascença, é isso? Esse é um dos projetos que eu instituí na Funarte, quando eu fui presidente. Funarte, para quem não sabe, é Fundação Nacional de Artes. Eu presidi de dezembro de 2019, saí de lá definitivamente agora em maio de 2020 e tive a honra de ter conseguido emplacar diversos projetos. O Novo Olhar é um deles, um projeto importante, que foi um pedido da primeira-dama, Michele, que ela trabalha com a parte de deficientes visuais e também todo tipo de deficiências, né? Para justamente possibilitar a inclusão das crianças que nascem com esses problemas ou que adquirem. Então foi pedido para a Funarte, na época a Funarte estava no Ministério da Cidadania, o ministro Osmar Terra, com quem tenho ainda um grande contato, uma grande reciprocidade de pensamentos, né? E consegui, então, o recurso para fazer esse projeto com o ministro Osmar Terra. Foram 4 milhões, e aí formatei o projeto, foi iniciado na época, diretora do Centro de Artes Visuais, Naura Schneider, e depois eu coloquei a Leila Santos, que aliás é aí de Chapecó, Santa Catarina, como diretora desse centro, e a Leila tocou adiante. E remanejei, a Naura foi para o Centro de Teatro, CA100.
E ela continua lá, as duas continuam lá fazendo esses projetos. E eu estou aqui em Paraguas Paulista, interior de São Paulo, tocando meus projetos também e a minha pré-candidatura. Depois podemos falar sobre isso. Mas o projeto Novo Olhar, ele inicialmente ia trabalhar com as artes visuais, com pintura, basicamente, e também esporte, como uma ferramenta para a inclusão das crianças com necessidades especiais. Aí eu resolvi inserir também a música. E até porque uma ideia minha na Funarte, no Ministério da Cultura, sempre foi ressuscitar o projeto do canto orfeônico. Canto orfeônico, que é o canto nas escolas. E é um projeto que começou em 1931 com o Heitor Villa-Lobos, grande compositor brasileiro, de renome mundial, pouquíssimo conhecido no Brasil, infelizmente, ele é mais conhecido fora do Brasil do que dentro. E ele conseguiu instituir, na época, o presidente era Getúlio Vargas, não fazendo juízo de valor, mas ele implementou, ele permitiu a entrada desse projeto nas escolas de todo o Brasil. Então, havia aula de canto orfeônico, música nas escolas, em todas as escolas do Brasil. Isso perdurou até 1971, quando foi retirado, infelizmente, e aí entrou o ensino de educação artística, que em tese seria para reunir todas as artes, mas a gente sabe que não é o que acontece. Fica-se somente no desenho. Então, a minha ideia com os projetos Novo Olhar era reinserir a música dentro das escolas, em conjunção com as artes visuais, e fazer com que o ensino de educação artística fosse efetivo, porque hoje em dia nós temos apenas desenho. Então, nós unimos as três pontas: música, artes visuais e inclusão, certo? E o projeto está acontecendo, foi lançado um edital na semana passada para seleção de... Agora, desculpa, eu não sei exatamente a data que foi lançado, porque eu não estou mais na Funarte, né? Mas o pessoal lá me mandou. E aí, esse edital, se não saiu, está para sair em breve, tá? Para o Novo Olhar, que justamente vai selecionar aí professores, vai selecionar artistas, videomakers, enfim, todo mundo que possa gerar conteúdo nesse sentido do que estamos falando, porque agora as escolas estão fechadas, né? Então, o projeto era para que os professores fossem presencialmente às escolas, mas por conta dessa pandemia, então, isso ficou parado. Agora, esse é um dos projetos, tem outros projetos também que eu criei na Funarte, e que são até maiores, mas esse chama muita atenção porque trabalha com essas crianças e a inclusão dessas questões das necessidades especiais. O projeto foi implantado e a aceitação dos municípios ela foi positiva? Eu não sei porque eu não estou mais na Funarte, né? Mas eu imagino que deva estar sendo, porque é um projeto muito bom. O que eu fiz foi realmente dar uma formatada e conseguir a verba, conseguir chegar num formato para esse projeto que me deixou orgulhoso. Então, minha missão lá foi cumprida por enquanto. Numa entrevista para a CNN, o senhor falou um pouco sobre a Lei Nacional de Cultura, que é um projeto... Lei Nacional de Cultura, que é um projeto, acho que é antigo, se não me engano, né? Parece que em 2021 ela vai ter a vigência encerrada. O senhor gostaria de falar um pouco sobre esse projeto? Viu? Desculpa, estão me falando aqui que não está dando para ouvir aí a nossa. Será que vocês estão me ouvindo aí? Será que está tudo ok? Eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Vamos ver se... Não, beleza. Vamos ver se... Tá, mas o pessoal costuma mandar a mensagem aqui, dar o feedback aqui nos comentários, tá? Então, Eu tá tô tudo ok, atento. né? Não, beleza. Sim. Me falaram que não tá dando. Tá, desculpa, você pode repetir a pergunta que eu... Tudo bem, claro. Sim. Numa entrevista para a CNN, para a emissora CNN, o senhor falou um pouco sobre a Lei Nacional de Cultura, que, se não me engano, é um projeto mais antigo. E parece que ela tem vigência até 2021, salvo engano. O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Ou poderia ressaltar para a gente do que se trata? Sim, isso aí é uma coisa gravíssima. Isso é uma coisa importantíssima. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo. É o seguinte, essa Lei Nacional de Cultura é o seguinte, eu não sei nem se esse é o nome preciso da coisa. Eu acho que é Plano Nacional de Cultura, PNC, Plano Nacional de Cultura.
ele tem força de lei, não é que ele é uma lei, tem força de lei porque ele obriga o orçamento a ser investido em determinadas áreas, determinadas manifestações artísticas. E ele tem uma vigência de 10 anos. Foi implementado em 2011. Quem que era presidente? Dilma Rousseff. Então, você imagina a qualidade das pessoas que constituíram esse plano. Né? O presidente era a Dilma. Então, você imagina a qualidade das pessoas que foram lá para colocar lá as diretrizes deste plano. Né? Esse plano, então, ele está vencendo agora, porque ele tem validade de 10 anos. Em 2021, eu e mais algumas outras pessoas do Ministério estávamos fazendo um trabalho para reformular esse plano e tirar todo tipo de ideologia, principalmente ideologia de gênero e ideologia comunista de dentro, né? E é o que mais tem, está recheado, o plano é totalmente 100% comunista. E a gente estava fazendo esse trabalho e fomos tirados do governo, né? Aí agora o que vai acontecer? Vai acontecer que o negócio vai ser renovado, vai ter mais 10 anos de obrigatoriedade de comunismo na cultura, se nada for feito. Então, isto é seríssimo, seríssimo. Eu estava fazendo trabalho junto com, quem estava nessa comissão? Estava eu, o professor Reinaldo Campanati, o Camilo Calandrelli, o Maurício Weisman, o próprio Roberto Alvim, a Jane Silva, todos que estávamos mexendo com isso, fomos exonerados, né? E agora eu não sei quem é que está mexendo. Tem o secretário novo agora, Mário Frias, eu não sei quem que ele colocou para fazer isso, mas ele precisa se atentar para isso, porque senão vão ser mais 10 anos de obrigatoriedade. E o que acontecia? Eu, graças a Deus, na Funarte, eu não tive que aprovar nenhum projeto com tonalidade muito esquerdista lá, porque lá a maior parte do que chegava para mim de emenda impositiva dos deputados era compra de instrumento, aquisição de instrumento musical. Graças a Deus eu não tive que assinar parecer para dar dinheiro para fazer peça de ideologia de gênero, né? Mas teve uma colega, a pastora Jane, que ela precisava assinar lá para dar dinheiro para peça LGBT, para peça de ideologia de gênero, né? Para tudo isso aí. Por quê? Porque existia a obrigatoriedade de colocar recursos nesses projetos por força desse Plano Nacional de Cultura, tá entendendo? E é uma coisa assim que, tem os conselheiros, né? O Conselho Nacional de Cultura é que elabora esse plano. E eu fui conselheiro. Eu não sei se eu sou ainda, não sei se eu estava lá como conselheiro, né? Eu fui exonerado, não sei se eu continuo sendo, imagino que não. Mas eu fui conselheiro do Conselho Nacional, membro efetivo do Conselho Nacional de Cultura. E tem uma minoria de integrantes desse membro que são do governo, uma maioria da sociedade entre aspas, né? Porque a gente sabe muito bem que é a turma militante, ou do PT, ou do PSOL, ou dessa turma aí. E eles vão lá, e essa porcaria ainda tem que pagar a passagem para os caras ir lá, pô, para fazer plano comunista, entendeu? Então é uma situação seríssima. Aquela dona Regina Duarte que entrou lá, ótima atriz, mas era muito boa atriz de novela, mas ela não entendia nada disso, entendeu? E ela entrou lá e ficou um vácuo tremendo, a esquerda veio com tudo, e entrou com tudo, né, no rabo do povo. Vamos falar a verdade, é isso que aconteceu, tá certo? E essa lei Aldir Blanc é isso aí. Eu tinha feito essa proposta na Funarte, né, fazer um auxílio emergencial para os artistas, deu até na Veja em maio desse ano, você pode procurar aí. O presidente da Funarte quer fazer aí auxílio emergencial para artista. Aí o que a esquerda fez? Pegou a ideia e fizeram essa lei Aldir Blanc, botaram o nome de um comunista, né? E aí agora 3 bilhões e caiu no colo da Jandira Fegali, ela ficou com mérito. A ideia foi minha. Aí a Jandira Fegali ficou com mérito. Graças a quem? Graças à dona Regina Duarte. Olha que serviço, olha que grande serviço que a senhora prestou, né, para a nossa direita. Parabéns, dona Regina. Então, a gente está falando com o Dante Mantovani, que não tem papas na língua, é maestro, graduado em música, especialista em filosofia política e jurídica, mestre em linguística pela Universidade Estadual de Londrina. Dante, a gente está vivendo essa situação, né, que é constrangedora, na verdade, voltou. Tá travando? Vamos lá. Não tem como a gente não falar sobre as questões de né? Tô te ouvindo, Dante. Eu tô te ouvindo, mas tá picando um pouquinho. Vamos ver.
Certo aí, né, Dante? Tô te ouvindo. Tá, vamos lá. Tá? Não, aqui a gente não pode falar de algumas palavras como Deus e comunismo, tá? Que o sistema cai. Ah, é? Oi. Falei de comunismo, caiu. Achei porque eu falei que eu te falei bunda, né? Alguma Comunismo, não coisa. pode falar comunismo. Ah, não pode? Não, nem Deus. Vamos lá. O senhor comentou na própria CNN que dentro da Secretaria da Cultura tinha 530 cargos de confiança, que o presidente não tem o poder de mexer. Tem como tomar algum protagonismo em projetos conservadores ou isentos, digamos, na cultura, mesmo com toda essa turma lá? Na verdade, sim, esses 530 cargos são os que podem ser mexidos, entendeu? E quando entrou o Roberto Alvim como secretário, muitas pessoas pensam, o Roberto Alvim que te chamou. Não, eu que chamei o Roberto Alvim. Eu e mais algumas outras pessoas. O grupo conservador, ele nunca tinha sido conservador na vida, ele chegou, nós acolhemos o cara, né? E como ele tinha uma experiência como diretor, como gestor cultural e tal, não, você vai ser o secretário, né? Eu fui presidente da Funarte, outro foi presidente da biblioteca, Rafael Nogueira, enfim. Então, foi assim, nós montamos o negócio, entendeu? Desses 530 cargos, nós que distribuímos. E assim, tinha uma dificuldade de achar pessoas qualificadas, porque os esquerdistas, o que eles fazem? Eles fazem graduação, mestrado, doutorado, eles se qualificam. Aí, o pessoal da direita nem graduação faz, né, na área. E aí, depois, fica reclamando que não tem cargo. Mas, pô, você viu, você lê meu currículo aí. Eu tive que fazer mestrado, especialização, doutorado, tudo isso aí. É uma chatice, mas tem que fazer, pô. Entendeu? Tem que se qualificar, né? Então, assim, essa nossa direita, infelizmente, é muito, não vou dizer que é preguiçosa, mas assim, não acordou para a vida ainda de que tem que correr atrás das coisas. Pelo menos os esquerdistas, eles estão 100% errados no que eles querem para o mundo, para a cultura, etc. Mas eles correm atrás, cara. Eu não sei nem por que eles correm atrás dessas porcarias, né? Mas eles correm. E nós temos que fazer a mesma coisa. Não dá para ficar deitado, né? Não dá para ficar deitado em berço esplêndido, não. Então, mas qual foi a pergunta mesmo que eu já fugi do assunto? Você perguntou alguma coisa? Não, foi sobre o número dessas pessoas, né? A pergunta era Ah, se tem como sim, a gente sim, tomar sim, alguma atitude, projeto. né? Então, eu É isso penso o aí. seguinte, ó, veja bem, digamos assim que próxima eleição o Lula ganha a eleição. O que o Lula faria com esses 530 cargos? Pensa comigo. Hã? Pensou, né? Você sabe o É. que ele faria, né? Ele ia tirar todo mundo que não fosse petista, que não fosse comunista, e ia encher de comunista, certo? Não é assim que o PT faz? É isso que tem que fazer, tem que tirar esses 530. Ó, é petista, é PSDBista, é comunista, tchau, rua, entendeu? Mas parece que o governo do Bolsonaro é o contrário. O cara é comunista, dá um cargo para ele. O cara é do PSDB, dá um cargo para ele. O cara é bolsonarista, manda embora. O cara é de direita, manda embora. O cara é conservador, manda embora. O cara é cristão, manda embora. Que lógica que é essa, pô? É óbvio que isso é mau assessoramento. O presidente Bolsonaro, se cai na orelha dele isso, ele vai e manda tudo embora, os comunistas. Só que aí vem um generalzinho lá, né? Vem um advogadinho e fala: não, olha, vamos colocar um cara do PSDB aqui pra gente ficar bem com o PSDB, presidente. A gente precisa do apoio do PSDB no Congresso, não sei o que lá, entendeu? Então é isso. É isso que acontece. Agora, assim, tinha que ter gente alinhada, tá? Gente alinhada. Mas não pode colocar só bolsonarista? Vamos colocar técnico? Tá bom. Coloca um técnico que não seja petista, que não seja esquerdista, que não seja comunista. Porque senão só vai privilegiar os projetos deles. E o projeto dele nós sabemos muito bem. O que comunista quer com cultura? Fazer propaganda comunista, né? E atualmente propaganda comunista é o quê? É homem cheirando a bunda de outro homem, né? E homem pelado esfregando, criança esfregando a mão em homem pelado. Isso é cultura de esquerda hoje, né? É isso que nós queremos para o Brasil? Foi para isso que nós elegemos Bolsonaro? Não, senhor. Bolsonaro se elegeu, inclusive, no combate à pedofilia, né? E tem gente dentro da Secretaria da Cultura que é favorável a isso, favorável à pauta pedófila. É isso daí. Concordo plenamente. É muito bom falar com o Dante Mantovani aqui. Ele está conseguindo uma agenda, um espaço na agenda dele. Nossa conversa vai ser breve, mas é uma grande satisfação. Já está convidado para uma nova oportunidade, tá? Naquela mesma reunião, naquela mesma entrevista na emissora CNN, o senhor disse que até 1970 havia disciplina de canto nas escolas infantis e que gostaria que retornasse.
Você acha que seria possível tentar introduzir isso nas escolas a nível municipal novamente? E qual seria o caminho? Não, claro que é possível. Eu criei esse projeto, o Novo Olhar, e o outro, que é o SINO, Sistema Nacional de Orquestras Sociais, que visa justamente instituir em todas as cidades do Brasil um sistema de ensino orquestral nas escolas, que vai ensinar os instrumentos sinfônicos e também o canto coral. Esse era o plano, eu estava fazendo. Eu consegui uma verba de 10 milhões para isso, para nível nacional até que é pouco, né? Mas é um começo, já dá para fazer em 5 estados e algumas cidades, 5 estados. Eu ia ampliar isso com emendas parlamentares, ia emendar com o Fundo Nacional de Cultura, enfim, eu ia fazer um trabalho, né, de captação de recursos, enfim, para poder ampliar esse projeto, parcerias institucionais. Eu estava criando um departamento dentro da Funarte de relacionamento interinstitucional para isso, e esse projeto é justamente para isso, entendeu? Então, se houver uma sensibilidade política, isso pode acontecer, ainda no governo Bolsonaro, tá? E eu sei como fazer isso acontecer. Tá certo? Mas é aquela coisa. Parece que agora tem que deixar os comunistas lá brincar um pouquinho, de tirar roupa, de passar a mão em criança, né? Vamos ver, ó, que hora que vai acordar. Que o povo, eu acho que vai acordar em breve. Né? Acho que isso aí é a campanha de todo mundo. Não sei se o senhor esteve lá ou você esteve lá no CIPAC o ano passado. Sim, estive. Teve, né? Então, acho que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso daí, que é a ocupação de espaços, né? Precisamente, é disso que eu estou falando aqui. Então, você veja, pega o exemplo que você deu aí da cultura, tem 530 cargos, ocupação de espaço. Pensa no que a esquerda faria com esses 530 cargos. E faz o mesmo, entendeu? Ah, mas é igual à esquerda. Não é igual, é o oposto, né? Vamos colocar 530 conservador. Ah, mas não tem 530 conservador. Tem, sim, senhor. Tem, porque eu converso com um monte de gente, pessoas que pedem oportunidade. Eu montei uma equipe grande para ocupar essa secretaria. Eu sei que tem gente boa. E a gente chegava, às vezes, não conseguia nomear essas pessoas, porque dentro tem muita sabotagem interna. Muita sabotagem interna, né? Porque tem um pessoal militante, petista lá dentro que não deixa a coisa acontecer. Perfeito. A gente descobriu, ouvindo as tuas idas aí à mídia, que existe uma lei do ano de 2008 que obriga as escolas a ter aulas de música e que nunca foi cumprida. É verdade isso? Verdade, essa lei foi aprovada em 2008, a Lei 11.736, se não me engano, que institui a obrigatoriedade de ensino de música na escola. Eu estava resolvendo esse problema, mais uma vez, né? Eu estava justamente com esses sinos, o Sistema Nacional de Orquestras Sociais e o Novo Olhar, íamos entrar com força nas escolas. O que nós não tínhamos era orçamento para abranger todo o território nacional, mas estava em conversações com o Ministério da Educação, uma parceria do Ministério da Educação, para a gente, através da cultura, ou seja, a Funarte é o coração da cultura. A Funarte é onde tem a política cultural sendo elaborada e executada, né? Os outros órgãos são tudo ou de documentação ou burocracia. Política cultural é Funarte, por isso que a esquerda faz tanta questão de ter a Funarte na mão. É por isso que me bateram tanto e me caluniaram tanto, né? E, enfim, fizeram todo aquele carnaval comigo, porque sabiam que eu ia destruir o esquema deles de se apropriar da instituição cultural para fazer sacanagem com o povo, né? E aí eu estava resolvendo isso, né? Fui interrompido, mas alguns projetos eu consegui deixar acontecendo, independente de quem estiver lá, vão acontecer, porque eu fiz de um jeito que vão continuar acontecendo, né? E estão acontecendo, mas resolvem esse problema. Se a coisa for pegada, né, a sério, levada a sério, se o ministro da Educação, pô, esse projeto aqui resolve o problema dessa lei, vamos cumprir essa lei aqui, ó. Tem como fazer isso. Nós temos todo o material, o know-how, a metodologia, tudo. Eu desenvolvi tudo, deixei tudo prontinho. Só precisa o ministro da Educação dar uma canetada lá e falar, ó, nós vamos aplicar isso aqui no Brasil inteiro. Tá pronto, eu deixei tudo prontinho. Perfeito. Você tá vendo que eu tô comendo pelas beiradas, né? Ainda não tô entrando no assunto espinhoso. Gostaria que você falasse um pouco como seria o teu projeto, acho que você não comentou, o teu projeto de apoio à ópera, enquanto estava na Funarte. Ah, sim, o projeto de apoio, esse projeto aí,
É um projeto inédito, nunca na história da República, presta atenção, nunca na história da República houve um projeto nacional de apoio à ópera. Sempre a ópera teve o seu apoio privado, né? Sempre teve ali, ou às vezes o apoio do Estado ou do município, mas nunca houve um programa federal de apoio à ópera de âmbito nacional. Eu lancei esse programa nacional de apoio à ópera e recebi os principais players, os principais produtores de ópera do Brasil e também do exterior, lá no Rio de Janeiro. Não me lembro a data, mas foi no mês de fevereiro. E essas pessoas foram lá e eu apresentei o projeto, né? E eles ficaram muito entusiasmados, recebi muitos elogios, inclusive recebi um grande elogio de uma entidade, que é a maior entidade de todas as Américas de ópera, que é a OLA, Organização Latino-Americana de Ópera. E essa organização publicou uma nota elogiando o projeto que eu fiz de apoio à ópera, na Funarte, né? Publicou no seu site. Se você procurar aí, OLA, o nome da associação. É a Organização Latino-Americana de Ópera. E lá tem um elogio a esse projeto, então, reconhecimento internacional do meu trabalho, mas, na cabecinha da dona Regina Duarte, acho que ela nem sabe o que é ópera, essa mulher, né? Coitada. Enfim. Então, isso tudo foi jogado pelo ralo abaixo. Alguns projetos eu consegui. Esse projeto, infelizmente, eu não consegui dar o start nele, entendeu? E parece que isso aí não foi mantido, não foi continuado. Mas é isso aí, é importante você tocar nesse assunto, porque você sabe qual foi o último governante que apoiou a ópera no Brasil? Não. Dom Pedro II. Dom Pedro II, depois foi Dante Mantovani. Bom, isso aí já vale por currículo, hein? Tô anotando aqui. Vale por currículo, né? Ao final a gente volta a falar sobre isso daí. Depois de Dom Pedro II, foi o primeiro governante que estabeleceu um programa de apoio à ópera. Maravilha. Houve um probleminha técnico aqui, a gente não conseguiu entrar com o link da tua live. A gente está com o link de uma outra live que a gente vai acontecer a semana que vem com o Silvio Grimaldo. Você conhece o Silvio Grimaldo? Por isso que está escrito ali Silvio Grimaldo ali em cima. Eu pensei, será que esse cara é primo do Silvio Grimaldo? Mas houve uma falha aqui, depois a gente ajusta. Quero pedir desculpa para você. Tá? Eu queria te perguntar uma coisa. Eu tô comendo pelas beiradas. Né? Tá gravado, tá ao vivo. Então eu queria comentar aqui, daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouco sobre o momento político aí, né? Tanto lá dentro do governo federal, quanto as tuas perspectivas aí, projetos pessoais. Então eu queria te perguntar, voltando aí sobre a questão de ópera, né? Eu queria perguntar, a música erudita é o privilégio da classe rica? Não, isso é uma bobagem fenomenal, viu? Inclusive, sábado, eu dei uma entrevista aqui na TV local, TV Paraguaçu, e me perguntaram isso. Eu falei, mas a música clássica é privilégio dos ricos. O próprio Sistema Nacional de Orquestras Sociais já vem para isso, né? É para ensinar música para as crianças carentes. Tem muitos projetos no Rio de Janeiro, por exemplo, já tem. Rio de Janeiro, o pessoal fala mal do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro está muito avançado em muitas áreas, viu? Na área cultural, o Rio de Janeiro é a capital cultural do Brasil, para começo de conversa, né? E tem um projeto lá no Complexo da Maré, que tem uma favela com 4.000 crianças que participam desse projeto, que é justamente de ensino de música clássica para as crianças da favela, né? Então tem muitos projetos sociais. Tem um projeto na prefeitura também, que eu estava fazendo uma parceria com eles, que é lá da prefeitura do Marcelo Crivella, que é tocado pela Moana, que é uma musicista fantástica, e que ensina música justamente para crianças de favelas. Então isso é uma bobagem, isso aí. Ó, a Venezuela tem orquestra sinfônica em todas as cidades lá. Tem um sistema nesse sistema que eu me baseei, um sistema da década de 70, né, que foi criado muito antes de Hugo Chávez, toda essa porcariada comunista que está lá, e que funciona até hoje, né, que é justamente você trabalhar a educação a partir da orquestra. Isso existe na Venezuela, que é um país pobre, já desde a década de 70. E aqui no Brasil, eu acredito que desde a década de 90 tem projetos sociais que ensinam música para crianças carentes e jovens carentes. Tem um projeto lá em São Paulo, na maior favela de São Paulo, que é de Heliópolis, né? Tocado pelo Instituto Bacarelli. Então, o Brasil está bem avançado nisso.
A minha ideia de criar o Sistema Nacional de Orquestras é o seguinte, é para que não fique só nesses polos que já existem, a coisa vá para o interior do Brasil, né? E a missão da Funarte, a missão do governo federal é a interiorização da arte, é a descentralização, você levar para o Brasil inteiro os programas do governo. É para isso que serve o governo federal, é para você manter a integridade territorial, né? E nada melhor que um projeto cultural para isso. Então, o projeto das orquestras sociais, ele já vem para resolver, inclusive, isso, né? De levar a música clássica para as classes mais desfavorecidas. E quando essas classes mais desfavorecidas têm acesso ao conhecimento musical sinfônico, eles pegam, eles agarram essa oportunidade com muita força e têm excelentes resultados. Então, isso prova que não importa onde você nasceu, não importa a sua renda, não importa a sua classe social, não importa a sua cor, não importa a sua religião, todo mundo tem capacidade igual, né? A música prova isso. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem capacidade de ter dignidade nessa vida, né? A música é a maior prova disso. Dante, eu queria fazer um paralelo, não sei se eu vou ser feliz, mas eu vejo a música clássica, a música erudita, no mesmo paralelo que a filosofia grega, que uma alta cultura, livros que talvez não sejam tão difíceis de ler, digamos, em tese, né? Porque não sei se existe falta de vontade. Existe um paralelo, né? A música com a cultura, assim, né? Obviamente que cada um no seu âmbito, mas existe um interesse de alguém que as pessoas não tenham acesso a esse conteúdo? Olha, você tem toda a razão. Eu falo isso no meu livro, Ensaio sobre a Música Universal, né? Que, aliás, eu tenho uma foto aqui, do lado de cá, que eu dei para o presidente Bolsonaro esse livro, né? Ele gostou muito, ele ficou lendo, na minha frente, inclusive. E eu falo isso nesse livro, né? Eu falo que a música clássica, ela é a fina flor da civilização, né? Ela é o máximo, o estopinho, é onde chegou no máximo. Depois daquilo ali só foi decaindo. Quer dizer, você ouviu uma sonata para piano de Mozart, um quarteto de cordas de Brahms, uma sinfonia de Beethoven, não há nada mais elaborado que o ser humano tenha feito, né? Talvez alguma coisa tecnológica, mas a tecnologia, enfim, ela também tem seu mérito, né? Mas em termos artísticos, não há nada mais elevado, mais elaborado, mais espiritualizado, né? A música é a mais espiritual das artes. Então, existe esse paralelo, sim, porque aquilo que a filosofia grega nos ensina, né? A ordenação do pensamento, a ordenação das virtudes, conhecimento, enfim, a própria beleza, né? Isso tudo a música também nos ensina, de uma maneira até mais suave, né? Quer dizer, de uma maneira indireta. Uma sinfonia de Beethoven é um tratado filosófico completo, entendeu? Você vai aprender tudo sobre a filosofia grega numa sinfonia de Beethoven. Eu te ensino o início, o meio e o fim da filosofia grega. Não precisa nem ser com uma sinfonia de Beethoven, pode ser com um trecho de um movimento. Eu dou uma aula para você e explico tudo o que se passou na filosofia ou na história da filosofia através de uma sinfonia de Beethoven. Perfeito. Eu já vou fazer o comentário dos teus materiais aqui, tá? Dos teus livros, tem cursos também, né? Então, acho que de antemão eu gostaria de mencionar aqui, enquanto o Dante bebe uma água, tem todas as mídias dele. Na verdade, houve um problema aqui os meus assessores erraram aqui a live e a gente não conseguiu introduzir a live com o nome dele, mas depois a gente faz um concerto. Tem todas as mídias aqui do Dante, a gente vai colocar aqui embaixo na descrição, tá? E a página dele é muitíssimo interessante, tá? É dantemantovani.org /WP, é isso? dantemantovani.org, isso mesmo. .org, isso. Então, voltando às nossos questionamentos, eu pergunto, existe hoje um ensino significativo de música nas escolas? Olha, o ensino de música nas escolas hoje ele é praticamente inexistente, né? As escolas que têm ensino de música são exceções, são raríssimas as exceções. E fica-se naquela desculpinha, mas não tem professor, mas também não qualifica o professor, né? Eu aqui na minha cidade me ofereci para gratuitamente dar aula de música para os professores da rede pública, mas nem de graça eles aceitam, né?
Porque tudo no Brasil é tremendamente complicado, é burocrático, ou não querem que você faça uma formação com os professores para que você não apareça muito. Tudo é assim aqui, né? Tudo é pensamento pequeno. Infelizmente, o Brasil está muito apequenado e a única saída disso é realmente a cultura, né? Você tem que melhorar essa cultura. Por isso que eu foquei tanto na cultura, em projetos culturais, e enfim, eu fui para o Ministério. Eu nem sabia tanto como é que funcionava aquilo, mas eu estudei, eu vivi aquilo profundamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Todo o tempo que eu fiquei lá, me dediquei de corpo e alma a entender aquela estrutura, porque existe uma estrutura que precisa ser usada para o bem, entendeu? É igual, por exemplo, você ter um revólver, né? Esse revólver você pode atirar no inocente, você pode matar o inocente, mas você pode defender sua vida, você pode se proteger, né? Se você está numa região perigosa e tem muito assalto, é melhor você ter um revólver do que você não ter, né? Então, se existe um aparato estatal para você fazer política cultural, eu não sou partidário da mesma ideia dos liberais, já corta fora a cultura, né? Não precisa ter cultura, deixa que o mercado regula. Não, senhor. A cultura ela tem que fazer parte do Estado. Por quê? Porque a cultura é o que mantém o Estado íntegro. Já parou para pensar nisso? O que faz o Brasil ser Brasil? A gente começa a pensar, ó, tem uma bandeira aqui, né? Tem uma bandeira, temos um hino, temos uma língua, certo? Temos uma língua, nós temos, o que mais? Temos culinária, certo? Nós temos, por exemplo, feijoada. Todo mundo sabe que feijoada é uma coisa do Brasil, né? Na música, nós temos chorinho, nós temos samba, nós temos um monte de gênero musical, né, que é típico do Brasil, bossa nova, todo mundo sabe que é do Brasil, certo? Então, a cultura faz parte da identidade. Isso tem que ser preservado porque é uma questão de segurança nacional. Se você deixa comunista tomar conta da cultura, o que eles fazem? Eles desintegram a cultura, desintegram a identidade do povo e depois fica fácil desintegrar a integridade territorial. Entendeu? É a pura lógica. Então, a cultura é importantíssima porque ela mantém essa essência da integridade. A pergunta que eu ia fazer para você é referente ao lado cognitivo da criança, né? Qual que é a importância da música no cognitivo de uma criança? Acho que você já acabou respondendo, né? Quer só fazer algum comentário? A questão do desenvolvimento cognitivo, a música auxilia muito, tem muitas pesquisas, inclusive eu tenho um curso sobre isso chamado Música e Cérebro. Aliás, não é música e cérebro, é música e neurociência, né? Música e neurociência. E eu explico justamente por que a música auxilia no desenvolvimento do cérebro da criança, mas também aumenta a potencialidade intelectual no adulto. E justamente porque, como eu estava falando, eu falei para você que eu consigo explicar toda a filosofia através de alguns compassos de uma sinfonia de Beethoven, né? Justamente por isso, porque a música contém, em um estado muito condensado, né, todo um corpo de conhecimentos milenar que a humanidade acumulou durante séculos e séculos, estão contidos ali, porque foi necessário que esses conhecimentos fossem colocados à baila, fossem colocados à prova, né, e fossem atualizados para que aquela música fosse composta. E mais, para que a música fosse executada também. Esse é o tema da minha tese de doutorado. Que é quando você executa uma obra musical sinfônica, por exemplo, aquela obra não nasce pronta, ela tem que ser preparada pelo ensaio, né? Então, no processo de ensaio, você cria, você elabora o sentido discursivo da música. O sentido discursivo da música não é uma coisa que veio... Tudo bem, tem inspiração, veio pronta, mas ela é construída. Ela é construída com um corpo de conhecimentos, sem os quais você não chega naquilo, entendeu? Não adianta você chegar lá num concerto, numa orquestra, e falar, ai, que lindo, eu quero fazer na minha casa. Não vai fazer. Entendeu? Por quê? Porque você tem que conhecer os instrumentos, tem que conhecer os ritmos, tem que conhecer um monte de coisa, pô, né? O estilo, tem que ser capaz de interpretar, de tocar aquilo lá, aquele monte de instrumento. Então, é um acúmulo, né, de conhecimentos que só o fato de uma criança estar no meio de um ambiente como esse é tremendamente saudável. A minha filha está com 4 anos, vai fazer 5. Ela nasceu, eu já comecei a levar ela em concerto, ensaio de orquestra, tudo de música, né? Ela tem uma inteligência fantástica, fenomenal. Esse dia ela sentou no piano, começou a tocar escala, começou a tocar acorde, do nada, assim, do nada, né?
Mas por quê? Porque ela já estava nesse ambiente, né? Nesse ambiente. E desenvolve a inteligência, e ela fala mais corretamente do que eu hoje. Eu, às vezes, como um Zé, quando eu tô com preguiça, eu falo, vamos fazer umas lives aí, vamos fazer umas lives. Eu falo isso, ela não fala. Papai, vamos fazer umas lives. Então, quer dizer, desenvolve a inteligência, a linguagem, uma série de faculdades, mas isso eu explico melhor no curso. São 7 aulas que tem no curso, eu explico a fundo mesmo, né? Com bibliografia, tudo muito, muito detalhado. Porque tem muitos estudos científicos sobre isso. É uma coisa apaixonante isso aí, viu? Apaixonante. Inclusive, a medicina usa a música, tem a musicoterapia, né? A psicoterapia, enfim, uma série de ciências que utilizam a música para benefício do organismo. Isso não é novidade, isso os gregos já sabiam. Eu já tive uma encomenda de um livro que eu não consegui escrever ainda, uma editora pediu para eu escrever um livro sobre isso, falando, como é que esse negócio da música, a relação entre a música e a ciência começou na Grécia. Então, é um tema ainda que eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Só não fiz isso por causa dessa correria na política. E muitas pessoas, mas você é um intelectual, você é um músico, um artista, mas por que você está metido na política? Acho que pelo tudo que eu falei aqui já ficou auto-evidente o negócio, né? Porque essas pessoas que têm um preparo, têm uma instrução, e como eu tenho, por exemplo, até mesmo a titulação, se eu não me envolver nisso, vai ficar tudo para esse pessoal da esquerda e vão ficar aí só tirando a roupa e enfiando a cabeça um no rabo do outro. É isso daí, pessoal. A gente está falando com o Dante Mantovani, que é maestro, graduado em música, especialista em filosofia política e jurídica, mestre em linguística pela Universidade Estadual de Londrina. E recomendo de antemão aqui o site dele, que é dantemantovani.org, tá? É o curso que ele mencionou, um dos cursos é o curso online, Seminário de Música 7.0, e tem o Seminário de Música 6.0, que é Música e Cérebro. Como usar a música para ampliar sua inteligência. Já estou instigado aqui a comprar. E também tem um livro, né? Vamos falar um pouquinho sobre o livro, Dante? O livro Ensaio sobre a Música Universal, né? Sim. Esse livro é o seguinte, esse livro eu escrevi para suprir uma lacuna no mercado editorial brasileiro e mundial. Também nunca vi nenhum livro no mundo inteiro que resolva esse assunto como eu resolvi no meu, né? Que é o seguinte, quando você conta a história da música, o livro que você pega, você tem lá dados do compositor, você tem dados da história, né? Você tem dados estéticos, legal, beleza. Isso tem um monte de livro, um monte. Mas assim, o meu livro, ele fala o seguinte, que a música, ela segue um desenvolvimento espiritual, né? Pode parecer um pouco estranho isso, mas por que eu falo isso? Porque as formas musicais, elas surgem por uma necessidade espiritual. E eu demonstro como que a forma sonata surgiu e se desenvolveu a partir da missa. Mas ninguém nunca falou disso, nunca ninguém parou para pensar, a missa, o que a missa tem a ver com a forma sonata, né? Eu explico isso no meu livro. E até numa segunda edição eu vou aprofundar isso aí, né? Que essa primeira edição foi até en passant que eu tratei disso. Então são ensaios. Ensaios são tratados não muito aprofundados. Então o próprio título já me dá a escusa, certo? Uma segunda edição eu já vou fazer mais em formato de tratado, vou aprofundar mais. Mas porque o que acontece? Se você pegar um livro, por exemplo, de análise musical, você vai analisar que nem o Stabat Mater do Pergolesi, que eu analiso no meu livro, né? Você vai pegar lá e vai ter, mas aqui você tem o compasso ternário, e aí você tem 12 partes, né, 12 movimentos, uma alternância de andamentos, não sei o que lá, isso fica no aspecto puramente técnico. Eu não desprezo o aspecto técnico, mas eu coloco esse aspecto técnico, ele está representando aqui uma questão espiritual, né? Enfim, uma experiência espiritual. E essa experiência espiritual é que está na origem do desenvolvimento da forma musical e, por conseguinte, de toda a estética musical, desde o canto gregoriano até Beethoven. E depois de Beethoven, o que acontece? Já começa a entrar um pouco do pensamento revolucionário, né? Esse é o segundo volume do meu livro, que ainda não publiquei também. Está quase pronto. E antes, você tem os gregos ali, montando tudo, estruturando, é um período de estruturação, de elaboração da experiência. O período que vai do canto gregoriano até Beethoven, então, é esse arco de desenvolvimento máximo da história da música, que é a maior joia civilizacional, fala isso no livro, que a humanidade criou.
E, então, esse livro, o que que é? É uma janela para esse repertório. Tanto que eu não falei de todos os compositores que existem, eu coloquei alguns, né? Alguns que têm, justamente, um peso muito grande por terem se aberto a esse desenvolvimento espiritual, certo? E engloba, por exemplo, Mozart, Beethoven, Haydn, e muitas vezes quando se fala de Mozart, se fala que o Mozart era um beberrão, era um palhaço, era um louco, né? Só que era um cara muito espiritualizado. O pai dele também, né? Não é porque o cara foi para uma farra um dia que ele deixou de lado a formação dele, tá? Então, assim, eu desmistifico muita coisa nesse livro. Então, é um livro importante. Assim, a única coisa que eu sinto falta é de aprofundar mais. Mas até falo isso no livro, não dá para aprofundar tudo, porque você tem que ter uma forma. Você dá vontade de ficar escrevendo para sempre, né? Você tem que concluir o livro e partir para outra. Depois, se for o caso, revisar. Então, é basicamente isso. No dantemantovani.org tem um livro, e esse curso que você falou aí, Música e Cérebro, ele está no seminário de música.org, tá? Na verdade, me mandaram aqui, são vários cursos, né? Isso. Não é isso? Tá. Tem vários cursos. Tem um curso introdutório, mas o meu curso introdutório é uma faculdade de música, já viu? Eu tenho o combo ali, os 4 semestres. São os 4 primeiros semestres do curso, do seminário de música, que eles já são praticamente uma faculdade de música, tá? Então, é um introdutório que já... Aí, no quinto, o volume 5 é o quê? É técnica de regência orquestral, tá? Para quem quer ser maestro, quer reger coro ou orquestra, né? Tá. O curso 6, o seminário 6, é esse Música e Cérebro. E o 7 eu falei de marketing, porque esse coronavírus e tal, para o pessoal poder ter alguma renda em casa com música, né? Que o pessoal perdeu tudo emprego. Que eu resolvi o problema lá na Funarte, aí eu saí, aprovaram essa lei Aldir Blanc, mas ainda assim, então uma complementação da renda na internet. Perfeito. Acho que você também respondeu sobre como iniciar as crianças em uma orquestra sinfônica. Você falou que levava a tua filha, né, nos ensaios, enfim. É assim que se faz. Tem que levar, tem que deixar a criança à vontade, mexendo nos instrumentos. Ela não vai tocar nada, ela vai fazer bagunça só. E tem pai que não deixa fazer bagunça, mas tem que deixar. Tem que deixar pegar o instrumento, tem que deixar manusear, tem que levar no concerto, né? Ela vai comigo no concerto desde pequenininha. E, infelizmente, o meu filho não está indo, porque o meu filho, agora com essa porcaria de corona aí, não tem mais concerto para ele ir, né? Mas a minha filha foi muito comigo, muito, muito. Agora que ele está na idade de concerto, não tem mais concerto. E ensaio também, né? Que ela vai nos meus ensaios, que eu tenho orquestra aqui, eu sou maestro da Orquestra Jovem de Paraguaçu, e ela vai assistir os ensaios também. Ela vai nos concertos, então ela está bem acostumada. Ela já tem uma musicalidade bem aflorada, ela já canta, ela já compõe, pra você ter uma ideia. Ela compõe, esses dias ela estava compondo música, cantando, tocando violão, fez a letra. Eu falei, filha, mas peraí, como é que é essa música sua? Eu achei que ela fez assim, na cagada, né? Não, deu sorte. Ela foi e repetiu a mesma coisa, ela compôs uma música, né? E eu, assim, em tese, eu não ensinei nada para ela, mas não é que eu não ensinei, eu sempre levei ela junto dos lugares, entendeu? Porque a criança, ela não tem foco na atenção, então ela aprende tudo que está em volta, né? Quanto mais experiência você proporcionar para a criança, mais ela vai pegando e ela mesma vai construindo. Aí, quando vem a idade da razão, você começa a ensinar, entendeu? Mas o ensino antes é uma imersão. Perfeito. Gostaria que você falasse um pouco aí sobre o teu contato com o Olavo de Carvalho. Pois não. Olavo é um grande gênio, né? Um grande filósofo, um grande amigo também. Eu tive a sorte de ficar um tempo hospedado na casa dele, lá na Virgínia. Foi antes dele se mudar, ele está numa outra casa agora também na Virgínia, mas eu estive lá no ano de 2015, e foi uma coisa assim, foi um lance de sorte da minha parte, né? Porque eu fui aos Estados Unidos para um congresso musical, um congresso de maestros, do CODA, College Orchestra Directors Association. Eu fazia parte desse colegiado de maestros, de diretores de orquestra do mundo inteiro, e teve uma reunião no estado de Ohio, mais precisamente na cidade de Cincinnati. E eu fui lá, uma série de palestras, de eventos, masterclasses, e muito enriquecedor, uma maravilha. E eu ia ficar uma semana lá nos Estados Unidos, a mais, né?
Eu fui para o congresso e ia ficar uma semana lá passeando lá, andando, enfim. Aí eu liguei para o Olavo e falei, ó, tô aqui nos Estados Unidos, não sei o que lá. Aí a Roxane falou, legal, vem aqui em casa então. Aí eu fui lá, fui para Richmond, né? Peguei o avião, fui para Richmond. E aí a Roxane foi me buscar lá e fui para casa dele. Aí eu tava lá, fui lá, vou dar um abraço no Olavo. Vou dar um abraço no Olavo, depois vou embora, vou para outro lugar, né? Pensei assim. Aí cheguei lá, conversando com o Olavo, e aí chegou o Pedro lá. O Pedro é o filho do Olavo. O filho mais novo dele, né? Que é militar. E aí eles estavam conversando, eu estava junto lá, tal, uma boa, curtindo o cheirinho de cigarro, o Olavo fumava pra caralho, né? Não sei como é que tá agora, se ele parou com isso. Acho que agora ele parou. Mas, assim, o cheiro de cigarro lá era um negócio, assim, inigualável. Pensei que você estava dentro da fábrica de cigarro. Bom, aí o Pedro chegou lá, né? E começou a conversar com o Olavo. O Olavo falou, ô Pedro, eu preciso que você vá comigo lá no evento, final de semana e tal, que eu vou falar em inglês e eu preciso de alguém lá para ficar de olho na minha segurança lá, porque senão eu não vou conseguir falar. Aí o Pedro falou, pai, eu não vou poder porque eu vou estar de escala, porque o militar tem a escala dele, né? Ele tem que cumprir, não pode não cumprir, né? Tipo, o chefe falou, você vai trabalhar no domingo, não tem como você não ir. No exército, pode faltar. Hã? Não pode faltar, né? Não, ainda mais ele é SEAL, ele é Marine, né? Da tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos. Então o cara não pode faltar, né? Então aí o Olavo, puta, e agora? Como é que eu vou fazer? O congresso em questão era o Conclave para a Democracia, Conclave de Washington, né? Conclave para a Democracia. Foi um evento no qual foi denunciado lá as fraudes nas urnas eletrônicas, enfim, foi o começo da eleição do Bolsonaro ali, certo? Eu estava junto. Mas aí eu ouvi a conversa ali, não pude deixar de ouvir a conversa, falei, Olavo, eu tô de besteira aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma semana aqui, e se você quiser, eu vou com você e fico de olho lá na tua segurança quando você fala. Eu falei, você pode fazer isso? Posso. Beleza. Então fica aqui em casa e aí nós vamos lá. Aí eu fiquei uma semana na casa dele lá, né, batendo papo, lendo e atirando nos ursos. Ele tinha um stand de tiro lá, e aí tinha uns ursos lá no fundo, né, mas urso de papel, assim. E a gente ficava atirando lá. Então eu aprendi muito ali, né? Inclusive atirar bem, né? O Olavo atira muito bem. E eu aprendi a atirar bem ali também. E a filosofia, o pensamento, a política, tudo é uma questão de você acertar o alvo. Eu aprendi isso com o Olavo, dentre muitas outras coisas, né? Claro. E foi uma experiência muito gratificante. E nesse meio tempo nós viajamos bastante por ali, fomos cidades vizinhas, né? Nos perdemos numa floresta ali, eu, Olavo, a Roxane. Então foi uma experiência muito enriquecedora. E aí fomos para esse congresso em Washington. Esse aí foi importante. Esse aí foi assim. O Olavo ia fazer uma palestra lá, né? Tinha representantes de vários países, tinha imprensa também de vários países lá. O Olavo deu uma entrevista para a CNN em espanhol, por exemplo, e eu fiquei do lado dele lá. E ele tacou todo o serviço, toda a sacanagem que estava sendo feita aqui com as urnas eletrônicas, né? E até então todo mundo achava o PT maravilhoso, o Lula lindo, a Dilma mais linda ainda. Então foi nesse evento que nós começamos a denunciar. E o Olavo, ele citou um artigo que eu escrevi para o Mídia Sem Máscara na época, né? Chamado Fascínio pelo Crime. Na palestra dele ele citou esse artigo que falava justamente... como o Olavo estava nos Estados Unidos, ele não estava sabendo de uma maneira tão precisa quanto eu, esse negócio de fascínio pelo crime no Brasil, que nesse artigo eu relato como as mulheres, as jovens, elas estavam fascinadas pelo mundo do crime, né? Então, o sonho delas era ser mulher de bandido presidiário. Eu mostrei isso no artigo, né? O Olavo ainda citou esse artigo lá na fala dele no conclave para Washington. Naquela época, infelizmente, os celulares não eram muito bons, né? Então não dava para filmar. Se eu fosse filmar, filmaria 2 minutos e já acabava a memória do celular, né? Naquela época era assim. Então eu não consegui filmar. O responsável pelo evento lá, ele transmitiu online, mas também não gravou nada. Então foi muito bom, mas foi uma pena que não foi filmado, né? E fiquei lá meio que de guarda-costas do Olavo, né? Porque podia aparecer algum vagabundo lá para querer sacanear com ele. E fizemos isso. Aí nós passamos o dia inteiro nesse congresso, falamos com pessoas, com a imprensa do mundo inteiro ali, e depois a gente foi jantar
restaurante indiano que fica bem em frente ali o Watergate, né? Onde teve aquele escândalo do Watergate. E aí depois voltamos, ainda fiquei mais uns dias na casa dele, depois ele me levou no aeroporto em Washington de novo, e aí de Washington acabei vindo de volta para o Brasil. Mas foi uma vivência muito enriquecedora, né? Aprender diretamente com o mestre, com o filósofo vivo, é outra coisa. Enfim, como se estivesse perto de Aristóteles, de Platão, né? E assim, foi um contato que mudou minha vida. Depois daquilo, minha vida mudou radicalmente. Tem um antes e um depois. Que maravilha, muito bom ouvir. A gente tá recebendo aqui o pessoal da Articulação Conservadora também, a Juliana Balestrinho, o Guilhermo, o Brás estava aqui também, não sei se ele ainda está, o pessoal do Conservadorismo, Elisângela, a doutora Keila, a Drica, o Daniel, tem bastante gente aqui, o pessoal está mandando bastante pergunta. Eu gostaria de convidá-los a conhecer o site do Dante, tá? É dantemantovani.org. Ali tem vários comentários, né? Ele faz um comentário sobre o livro do Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, né? Ele faz uma nota, é um conteúdo bem interessante que eu li. E ele tem outros textos também bem interessantes, né? Fala sobre o Foro de São Paulo e fala também sobre o Fórum da Educação, dentre outros assuntos, como Gramsci e Paulo Freire, tá? O Olavo de Carvalho, de uma forma muito modesta, ele menciona o Otto Maria Carpo como um dos maiores filósofos, ou o maior filósofo brasileiro. Tu concorda? Concordo plenamente. O Otto Maria Carpo é uma grande inspiração para mim, inclusive. Né? Eu conheci o Otto Maria Carpo, inclusive, antes de conhecer o Olavo. Eu ganhei de presente de um amigo o livro dele, o livro de ouro da história da música. E eu estava começando a faculdade de música na época, no ano de 2001, faz quase 20 anos. Li esse livro, fantástico, maravilhoso, e o Carpo se tornou uma grande referência. Eu endosso, eu parto de onde o Carpo parou, eu parti no meu livro, né? No meu livro eu quis aprofundar mais o aspecto espiritual. O Carpo, ele é enciclopédico, ele dá um monte de informação, assim, não sei de onde tira tanta informação, nem o Google tem tanta informação quanto o Carpo, certo? Você faz um teste, bota no Google tudo que o Carpo fala ali, não vai ter no Google. Mas o Carpo tinha, um homem, um compêndio de informação, um monumento de erudição, assim, sem igual na história da humanidade, tá? O maior erudito de todos os tempos. Qualquer defeito dele fica pequeno perto disso. E eu tive o prazer e a honra também de escrever um prefácio a um livro do Carpo, João, que é o livro O Canto do Violino. É uma edição da editora Danúbio, tá? Lá de Curitiba. O pessoal vive me pedindo esse livro aí, os exemplares que eu tinha aqui já acabaram. O livro está esgotado, foi um sucesso tão grande que esgotou. Acho que vai ter que ser lançado a segunda edição aí também. Mas esse livro... Viu, Dante, desculpa te interromper, mas a nossa última live foi com o Diogo Fontana, que é o editor-chefe. Ele que é o dono da editora da Danúbio, né? Ele falou desse livro ou não? Não, falou. Foram tantos livros, né? Mas acho que ele não, como ele não tem mais para a venda, eu não lembro de ele ter comentado esse livro, não. Não foi esse livro, desculpa. Ele não comentou, não. Bom, esse livro foi um grande sucesso, tanto que eu pedi para o Diogo esses dias, e ele falou: não tenho, tem que mandar imprimir, sei lá, uma coisa que ele falou. Mas enfim, esse livro, João, é muito interessante, muito gostoso de ler. Esse livro, olha, sabe aquela tortinha de limão que você come no domingo, depois do almoço? Esse livro é uma delícia, esse livro, né? Porque é uma reunião muito feliz de artigos do Otto Maria Carpo, tá? Artigos que ele publicou nos jornais brasileiros entre as décadas de 40 e 50, falando sobre música e literatura. E foi feita uma seleção, né, pelo editor do texto, que era o Eduardo Zonkowski, o próprio Diogo, né, os dois ali. Eu fiz a revisão técnica e fiz as notas de rodapé, enfim, os comentários ali, fiz um glossário, eu fiz a revisão e o prefácio, né? Então eu tive a honra de escrever o prefácio dessa obra magnífica e uma obra que realmente dá uma dimensão do tamanho do gênio do Carpo. Se você não quiser ler os 10 volumes da história da literatura ocidental, que também são maravilhosos, né? Ou a história da música do Carpo, que é grande também, extensa, esse livro dá uma boa introdução para a obra do Carpo.
Para quem entrou agora, a gente está falando com o Dante Mantovani, uma grande satisfação, né? É, eu não imaginava a gente ia falar sobre tantos assuntos assim, né? E é de fonte inesgotável, né, Dante? Muito obrigado mesmo. É, a gente falou, né, um pouco sobre o Olavo de Carvalho. Eu queria que você comentasse comigo qual é a ligação que Theodor Adorno, Beatles e Escola de Frankfurt têm? Ih, rapaz, se eu falar isso vai dar um BO. Você já falou sobre comunismo dentro da Funarte, cara. Tu é obrigado a falar sobre isso aí. Ah, não, cara, vamos pular essa, vai, pelo amor de Deus. Daqui a pouco aparece a Red Bull Coca-Cola aqui. Tá bom, vai. Isso aí a gente faz outro. Isso aí vai muito longe. Isso aí vai 3 horas de discussão. É porque é engraçado. Não, tudo bem, mas só para dar uma continuidade aqui, pessoal, para quem não sabe, as pessoas gostam tanto de Beatles, né? Então eu vou sugerir que vocês façam essa pesquisa, tá? Vamos ver, só colocam Beatles e Escola de Frankfurt. O Olavo de Carvalho fala muito sobre isso, é muito interessante esse conteúdo, tá? Nada é por acaso, eu queria dizer para vocês. Então, mudando de assunto, né? Só ressalva, né, que assim, o mundo das letras, o mundo do conhecimento, o mundo da filosofia, ele é muito maravilhoso. As pessoas tinham que ler mais, sabe? Tem muitos livros excelentes. A própria Escola de Frankfurt tem livros ótimos, né? E as pessoas às vezes não leem nada, não sabem nem o que é a Escola de Frankfurt, e aí começa a dar risada, né, das coisas. Então, tudo aquilo que o senso comum foge ao senso comum, que não tem leitura nenhuma, os pessoal dão risada. Então, tem que ler mais, tem que estudar mais, entendeu? Mas pode fazer pergunta. Na verdade, assim, a gente iniciou falando um pouco sobre o teu trabalho, não tinha como não falar, né? Mas queria que as pessoas que entraram agora, né? O Guilherme entrou agora, ele até mandou uma pergunta: como lidar com música clássica ou erudita nesse péssimo nível da cultura do Brasil, né? Acho que você já deu uma pincelada, se você quiser sinalizar alguma coisa. Então, veja, eu vou fazer uma metáfora aqui, né? Fácil de compreender. Se você entra num salão, eu estou num salão aqui que tem em torno de uns 100 metros quadrados. Se você entra num salão de 100 metros quadrados e está um cheiro insuportável, né? O que você faz? Cheira um fedor, uma carniça. E você tem que ficar ali dentro. O que você faz? O que você faria, João? Ou primeiro tampa o nariz e depois tenta tirar essa sujeira, né? Sim. E como é que se tira essa sujeira? Acho que é a faxina, né? Faxina. Mas o cheiro impregnou. Como é que vai tirar o cheiro? Boa pergunta. Vamos lá. Como é que tira, Samuel? Samuel vai responder. Como é que... A caatinga? Abre as portas. A primeira coisa é abrir as portas. Quer dizer, tem que estar aberto, né? Tem que estar circula. Aberto, tá? Isso, circular. E aí você vai inserindo outros perfumes. Você pega aquele bom ar, já dá uma sprayzada de bom ar. Né? Então, você escuta um Beethoven, você é professor, tá todo mundo escutando funk, leva um Beethoven lá pra molecada. Não precisa meter o pau no funk. Bota o Beethoven lá, bota o Vivaldi a colar, né? Bota um jazz aqui, né? Bota um chorinho ali e vai melhorando, né? Vai melhorando o nível, entendeu? Vai levando o nível. É por isso que eu acho importante as pessoas, os conservadores, os cristãos, enfim, as pessoas que querem uma cultura melhor, que sabem da importância do conhecimento, é importante ocupar espaços, enfim, nas esferas públicas, né? Porque aí você consegue você consegue difundir melhor esses repertórios. Perfeito. A gente conversou um pouco no início da live sobre a exoneração, né? Algumas semanas atrás a gente falou com o Alessandro de Loyola, né? Alessandro Loyola. A gente não entrou muito no assunto porque nosso tema era outro, tá? E ele não deu abertura, não quis adentrar nesse assunto. E eu acho que era interessante você fazer algumas considerações aí sobre a questão da exoneração, né? A convivência com o Alessandro Loyola e com o Arthur Alvim. Eu acho que eu comentei já sobre a exoneração, né? Eu falei que eu estava fazendo lá esse projeto que agora foi aprovado com o nome Aldir Blanc, era para sair pela Funarte, edital emergencial, que foi ideia minha. Estava fazendo todos esses outros projetos, e aí no dia 4 de março, a dona Regina Duarte
por um capricho, né, por uma falta de estar aberta ao diálogo. Ela disse que era aberta ao diálogo, era coisa nenhuma, ela só dialogava com a esquerda, né? E, enfim, agora ela já está no seu devido lugar, ou seja, fora do governo, mas ela conseguiu causar esse tremendo prejuízo, que foi não exatamente a minha saída, porque a minha saída poderia ter acontecido sem problema. Eu ia pedir para sair em abril, se ela me tirasse por causa da questão da prefeitura, que eu ia concorrer à prefeitura. Ela me tirou em março, me pediu eu de terminar de entregar o serviço. E entregou tudo na mão da Jandira Fegali, do PCdoB. Né? Esse foi o serviço dela. Então, assim, existe um critério que não falha, critério bíblico que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pelos frutos conhecereis. Então, assim, qual foi o fruto da minha exoneração? A esquerda ficou com o mérito de um auxílio para artista de 3 bilhões, né? A Jandira Fegali agora é a mãe da cultura, é a heroína nacional. E por quê? Porque eu que estava fazendo isso. Então tem que tirar o Dante e dar tudo para a Jandira Fegali. Pelos frutos conhecereis. Agora eu acho que está muito claro por que eu saí. Perfeito. E alguma consideração aí da tua convivência com o Arthur Alvim? Porque a gente sabe, lá de cá, né, sem ter muita informação, a gente teve uma impressão que foi a pior possível, né? O que a gente viu pela mídia, principalmente aí, foi o pior possível. Você gostaria de fazer alguma consideração ou posso pular para a próxima pergunta? Roberto Alvim é um personagem complexo, né? Todos nós somos complexos, mas ele tem um nível de complexidade um pouco maior do que o normal. Quando ele apareceu no meio conservador, né? Do nada, surgiu do nada, agora virei bolsonarista. Né? Apareceu e estava com umas ideias muito boas, certo? Estava com umas ideias muito boas. E, como eu disse, demos a chance. Eu e um monte de outras pessoas elevamos ele. Né? Eu estava trabalhando na cultura para poder trazer a cultura para o conservadorismo já há vários meses e antes da eleição. Daí ele apareceu e, não, vamos dar, né? Dar a chance para ele levar, ser o capitão dessa equipe aqui. E aí, ele estava indo muito bem, só que aí, de repente, ele começou a ficar maluco. A pessoa está suscetível a isso, né? Ele ficou maluco. Aí ele fez aquele vídeo lamentável, né? Enfim, todo ser humano tá sujeito a ficar meio doido de vez em quando. Acho que ele ficou... Sabe que, olhando hoje, de uma maneira fria, porque quando ele soltou aquele vídeo, foi assim, dia 17 de janeiro. No dia 16 de janeiro, o que aconteceu? Dia 16 de janeiro de 2020, aconteceu uma entrevista de imprensa, uma entrevista coletiva, que eu convoquei, e eu fui lá e falei sobre os projetos da Funarte, anunciei investimento da ordem de 38 milhões pela Funarte, certo? Isso em 2020, no dia 17. No dia 16, no dia 17, Roberto Alvim soltou aquele vídeo, falando que ia ter... O vídeo do Roberto Alvim, se vocês se lembram bem, ele estava falando de um edital, Prêmio Nacional das Artes, que ia ter 20 milhões para fazer um Prêmio Nacional das Artes, ia ser uma arte que ia redimir o povo brasileiro, aquele discurso que ele copiou lá do Goebbels, né? Mas no dia 16, eu tinha lançado 38 milhões da Funarte. Eu era subordinado do Alvim, ele estava aqui, eu estava aqui. Então eu lancei lá, 38 milhões. No dia seguinte ele vai e lança 20 milhões, certo? Eu chamei ele para ir comigo lá, Alvim, vem aqui, vamos lançar 38 milhões aqui, você vai ser a estrela. Ele não quis, cortou contato comigo, um dia antes. Aí, no dia seguinte, ele solta 20 milhões. Eu era contra essa porcaria do Prêmio Nacional das Artes. Por quê? Porque eu já estava fazendo na Funarte. Não precisava. Esses 20 milhões era para ele jogar para a Funarte, para jogar para os projetos da Funarte. Entendeu? Não precisava de porcaria nenhuma de Prêmio Nacional de Arte. Aliás, a própria Secretaria da Cultura, agora eu vou falar para você, pode extinguir essa porcaria. Não precisa ter. Entendeu? O que precisa ter? Funarte. Transforma a Funarte em Agência Nacional das Artes. Acabou. Entendeu? Não precisa de Secretaria da Cultura. Aquilo tudo é cabide de emprego. Aquilo lá. Entendeu? Porque quem faz a política cultural, de fato, é a Funarte. Entendeu? Mas, enfim, fiz isso tudo pela Funarte, beleza. Tava lá Globo, Estadão, Folha de São Paulo, que mais? Valor Econômico, Isto Poder 360, né? A Band, SBT, todo mundo. Acabaram a entrevista, me fizeram um monte de pergunta lá, tentaram me colocar em saia justa e tal, mas eu dei uma resposta sempre muito educadas e muito consistentes. Dia seguinte, só matérias positivas. Foi a primeira vez que o governo Bolsonaro foi elogiado por todos os veículos de mídia. Todos. E cadê a SECOM? Aquele marajá da SECOM lá, nem sabe. Até hoje acho que ele não sabe que existe
a Funarte, entendeu? E eu fiz o governo Bolsonaro ser elogiado por toda a grande mídia, toda. Ninguém conseguiu isso, ninguém. Ah, é porque eu sou ruim? Não, porque os projetos eram muito bons. Não tinha como os caras falar mal, entendeu? Esse projeto de ensinar música para criança. Como é que o cara vai falar mal? Ah, eu tô querendo aqui ensinar violino para criança. Porra, não tem ideologia nenhuma nisso? Entendeu? Não tem. É um negócio técnico, artístico, enfim. É um consenso universal que isso é bom, né? Muito bem. Aí o Alvin lança essa porcaria no dia 17. Então, tudo aquela imprensa que falou bem da Funarte, do governo, o que vai falar? Ah, Alvin é nazista. O pessoal é nazista. A equipe dele inteira é nazista, né? Aí caiu merda em todo mundo, porra. Então eu fiquei muito puto da vida com o Alvin. Fiquei bravo mesmo, bravo. Falei, filha da puta esse cara, eu pensei, né? Mas agora, olhando em retrospecto, né? Esfriei um pouco a cabeça. Eu vejo o que aconteceu. Eu acho que ele ficou maluco, ele despirocou, ficou muito nervoso ali e fez uma cagada. Ponto, né? E infelizmente foi uma tragédia, né? Porque o nosso projeto era muito bom. Estávamos com uma equipe fantástica, né? Porque assim, não foi ele que escolheu, nós já tínhamos uma equipe, né? Ele entrou no meio dessa equipe. Uma equipe de gente muito boa, como por exemplo, eu, Rafael Nogueira, Camilo Calandrelli, entendeu? O Diogo Fontana eu chamei também, mas ele não quis sair da editora, né? Tinha a Catiane, tinha, quem mais? Foi o Alessandro, que você falou aí, tá certo? A Raquel, o Campanati, que eu levei também. Tinha um monte de gente de primeiro. Alessandro Loyola e a Raquel Brunheira. Raquel Brunheira, pois é. Raquel é excelente, inteligentíssimo. O próprio Sérgio Camargo, né? Então, assim, são pessoas muito boas. O Sérgio Camargo foi o Alvin que levou. Mérito dele, entendeu? Mas, assim, teve gente, o Rafael Nogueira fui eu que levei. O Rafael Nogueira nunca tinha pensado em ir pro governo. Eu que chamei ele, coloquei ele no meio do negócio, entendeu? Então, assim, é uma equipe que nós montamos. É um trabalho que nós tivemos. E graças a essa porcaria desse vídeo, quase que foi tudo por água abaixo, entendeu? Então, é importante a gente estar falando sobre isso, porque a melhor maneira de aprender qualquer assunto é pela experiência alheia. Então, eu estou com a experiência aqui à disposição, né? Semana passada, o Mário Frias me ligou, eu falei para ele, quando você quiser, eu te dou mais informações, né? Ele falou, espera um pouco que eu estou cuidando aqui da minha equipe, entendendo como é que funciona. O negócio lá é complicado mesmo, né? Tomara que ele consiga identificar isso tudo que eu estou falando, né? Porque ali o buraco é bem fundo, Se não agir com diligência, com firmeza, sabe? Não pode ter esse negocinho assim, eu não gosto de você, eu não gosto do fulano, ele é de direita, mas eu não gosto. Cara, você tem que pegar todo mundo da direita, todo mundo que é conservador, que sabe fazer esse negócio, unir isso aí, entendeu? Meter ali naquele lugar, naquela secretaria ali, entendeu? E travar todos os petistas, todos os comunistas, todos os esquerdistas, porque é isso que eles fazem, isso que eles sempre fizeram, né? E sempre, nunca deram um espacinho sequer, um carguinho, uma verbinha, um nada, um editalzinho para quem não fosse de esquerda. Então por que nós vamos agir diferente? Não sou igual a eles. Então vai perder, porra. Vai perder. Se não agir no mínimo igual a eles, vai perder. Entendeu agora por que a Rede Globo pegou tanto no meu pé? Sim. Não é privilégio seu, né? A gente vê aí que tem muito... Quando presta um serviço adequado aí, pelo menos pelo que a gente defende, a gente sabe que é perseguido, né? Sim. Queria só lembrar aqui, pessoal, a gente está falando com o Dante Mantovani, tá? Ele é mestre graduado em música, especialista em filosofia política e jurídica. E recomendo o site dele, que é o dantemantovani.org, tá? Tem bastante conteúdo ali, muito interessante, vários textos que ele já escreveu, tem cursos também que ele promove. E agora, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco aí do seu novo projeto aí no campo político, né? Político partidário. Podia falar um pouquinho para a gente? Na verdade, assim, o que eu estou fazendo agora é uma aplicação de tudo isso que nós falamos, né? Tudo isso que eu fiz na esfera nacional, eu estou tentando aplicar agora no município, porque esse ano tem eleições municipais. Então, eu criei uma equipe aqui no meu município, né? Que é o município onde eu nasci, onde eu tenho empresa, eu tenho
a orquestra que eu criei aqui, projetos sociais, festival de música. Eu já faço um monte de coisa aqui. E aí eu montei uma equipe que tem uma experiência de trabalhar comigo já, e nós estamos pleiteando aí a prefeitura municipal, né? Então eu estou como pré-candidato a prefeito. Para quem não sabe, as prefeituras têm orçamentos muito grandes. Um prefeito tem uma margem de ação muito grande, certo? E dá para fazer cidades modelo de administração conservadora. Uma coisa que eu acho que a direita tinha que acordar para isso, né? Infelizmente, eu acho que eu serei um dos poucos candidatos esse ano. Dessa leva, né? Pessoal, por exemplo, pessoal mais ligado aí com o Olavo, pessoal mais conservador, mais tradicionalista, vai ter pouquíssimos, né? Vai ter eu aqui, o Campanati em Assis e mais um outro aí perdido pelo Brasil. Mas precisava ter mais. Imagina se nós tivéssemos, sei lá, 5 mil prefeitos conservadores. Aí o Bolsonaro, a turma dele, nunca mais ia sair de Brasília, entendeu? Porque a base está no município, entendeu? Então, o que o PT fez? O PT conseguiu um monte de prefeitura. O PT tinha 4 mil prefeituras na mão, pô. Antes de ganhar a eleição presidencial. Entendeu? E o pessoal da direita não gosta de política. Ai, não gosta de política. Ai, política suja. Ai, tô com preguiça de política. Só quero ficar vendo literatura. Então, literatura é muito lindo, maravilhoso. Eu gosto também muito. Falei aqui do Carpo, falei da minha qualificação. Mas se a gente não for para política, meus caros, o que vai acontecer? Esses esquerdistas vão ficar lá metendo ideologia de gênero na gente. Então a gente tem que levantar a bunda da cadeira e ir para cima, sim, concorrer. Concorrer a vereador, concorrer a prefeito. Quando tiver eleição para deputado, vou concorrer para deputado, sim. Quem achar ruim que vai para puta que pariu. Tá certo? E é isso. Então eu estou concorrendo agora para prefeito. Boa sorte, Dante. Eu queria que você fizesse alguns comentários, né? Porque a gente teve no CIPAC, para quem não conhece, é o Conference Political Action Conservative, né? Ou Conservative Political Action Conference, que aconteceu em São Paulo no ano de 2019. E por ocasião desse evento, a Damares falou isso, né? Tem tanta gente aqui, tá tão bonito esse público aqui, só que chegou a hora de a gente ocupar os lugares, que é justamente a previsão, né, de reeleger o Bolsonaro em 2022. Então, eu acho que é bem interessante isso aí. Queria que você falasse alguma coisa, comentasse isso para a gente, mas não antes lembrar aqui que a gente está sendo prestigiado, não só pelo Brás, mas pelo Guilherme, pessoal da Articulação Conservadora, e agora é o Alexandre Costa, né, o escritor, que foi com grande satisfação também que a gente ouviu aqui. Então, Dante, vamos lá falar um pouco sobre esse comentário, esse evento do CIPAC. O CIPAC foi um evento muito bom, né? Tem esse formato interessante lá dos conservadores americanos. Veio para cá, mas assim, eu tô vendo pouca gente fazendo o que foi colocado lá. E eu tô fazendo, né? É isso aí que você falou, que a Damares falou, que aliás estive com a Damares várias vezes lá em Brasília, uma querida, um beijão para a Damares, se estiver nos vendo. Ela tem noção, ela tem consciência disso. Agora, acontece também, por outro lado, que nem a Damares, o Abraham, enfim, todo esse nosso pessoal aí, eles chegam lá, eles são atacados, tanto ataque que sofrem, são perseguidos por todos os lados, que eles ficam lá acuados, meio fechados lá dentro, né? E perdem o contato com as pessoas, com a militância, isso nós não podemos perder, entendeu? Então vocês estão nos assistindo aí, não sei quantas pessoas estão assistindo, se tiver 10, se tiver 40, não sei, tem que formar uma militância em torno dessas ideias aqui e partir para ação. Mas não sei o que fazer. Então ajuda a minha ação, ou ajuda de outra pessoa que está fazendo, entendeu? O que eu posso fazer? Pergunta para mim, eu sei, porque eu tenho experiência. Então, a gente tem que organizar uma militância, a gente precisa de ação. Não adianta só a gente ficar querendo, desejando as coisas. Se a gente deseja ter um presidente conservador, ganhar, que o Bolsonaro ganhe em 2022, tem que fazer alguma coisa agora, né? Porque o mar não está para peixe, a situação não está favorável para nós. Então, precisa de ação, articulação, ação conservadora. Pessoal, então, a gente está falando com o Dante Mantovani aqui, uma grande satisfação. Ele está falando agora sobre os projetos dele na cidade de Paraguaçu, não é isso? Isso, Paraguaçu Paulista. Então, só para concluir, como que as pessoas podem fazer para colaborar com esse teu projeto aí? É o seguinte, como
eu tô fazendo isso aí na coragem, né? Esse negócio de sair candidato a prefeito. A eleição, a campanha tem alguns custos, né? Custos mínimos, por exemplo, você tem que registrar as candidaturas, tem que pagar um contador, tem que pagar um advogado, tem que imprimir uns panfletinhos, né? Tem que fazer um banner para pôr no carro, isso aí custa dinheiro. Então, eu criei um crowdfunding para quem quiser apoiar a minha pré-candidatura, né? Já foi enviado para você aí no link, então, se você quiser colocar, João, aí para o pessoal, né? Então, quem quiser apoiar minha pré-candidatura aqui em Paraguaçu Paulista, vai ter um prefeito conservador que vai ser um oásis, né? Para o movimento conservador, se eu ganhar aqui. E então, muitas pessoas, muitos candidatos, eles entram depois de ter o dinheiro. Eu estou entrando sem ter mesmo, porque a coisa é urgente, entendeu? Eu não posso esperar para eu ter dinheiro para poder ir para cima e tentar resolver essa situação de ocupação de tudo pela esquerda, enfim, pelos tucanos. Para vocês terem uma ideia, tem um grupo aqui que são os tucanos, estão na administração da cidade há 40 anos. Por quê? Porque nunca teve ninguém que se contrapôs, que se organizou para ir lá, entendeu? E aí, por exemplo, eu estava lá em Brasília, com a Damares, lá com o próprio Alvim, enfim, com os ministros lá que tinham acesso, e não conseguia trazer o ministro do Turismo, Marcelo, aqui é uma instância que não conseguia trazer nada, porque a administração tucana barrava tudo, entendeu? Essa é a importância, pessoal. Nossa, eu fico... me desculpem, às vezes eu me exalto um pouco, mas é porque é muita coisa para fazer. Como diz o Evangelho, né? A messe é grande e poucos são os trabalhadores. Precisam de mais trabalhadores, né? Muita gente, João, por outro lado, não sabe o que fazer porque não tem ideia do que fazer. Quer fazer, mas não sabe o que fazer, né? Até por isso que eu estou lançando aqui esse crowdfunding, né? Então, uma coisa que eu aprendi com o professor Olavo: se o dinheiro não serve para o bem, ele serve para o mal. Então, você tem aí R$5, está sobrando aí, pô, doa para minha campanha, que com isso eu consigo imprimir um pouco mais de panfletinho, que vai chegar na casa da dona Maria, do seu José, com essas ideias que eu estou colocando para vocês aqui, que eu vou fazer na cidade, entendeu? Se eu não ganhar aqui a eleição para prefeito, depois eu vejo se eu venho para deputado, se eu volto para o governo, eu vejo, mas eu preciso ter uma participação, todos nós precisamos ter uma participação no município. Depois nós podemos fazer uma live aqui com mais detalhes sobre como cada um pode ocupar espaço no município. Mas o maior espaço que se pode ocupar no município chama-se eleição. Entendeu? Você ter chapas conservadoras, candidato a prefeito, candidato a vice, candidato a vereador. Eu montei uma equipe aqui, eu tenho uma equipe com 13 secretários. Se eu assumir, eu já tenho 13 secretários de cada área, de agricultura, de obras, de abastecimento, de educação, de cultura, de turismo, entendeu? Que dá para fazer uma política fantástica, né? Com o orçamento que tem na cidade aqui, gira em torno de 170 milhões de reais. Pô, tem que acordar para isso, entendeu? É bom estudar, mas a gente tem que acordar para a realidade. O poder existe, o município existe, a prefeitura existe, os cargos existem, eleições existem. Ah, mas eu não gosto de eleição, Dante, eu não gosto de política. Tudo bem, meu querido, mas a política não vai deixar de existir porque você não gosta. Entendeu? A eleição não vai deixar de existir porque você não gosta. Vai ter lá chapinha A para prefeito e vice, chapinha B para prefeito e vice, e você vai estar de fora. E você vai estar sendo enrabado por aquele cara ali, pô. Entendeu? Eu percebi isso. Quando eu vi quem ia concorrer aqui, eu falei, não, eu tenho que sair também. Não tem condição. Os caras, assim, não tem condição de debater comigo esses assuntos que nós estamos conversando aqui. Nem um minuto. Um minuto os caras já pedem para ir para dormir debaixo da coberta já. Como é que quer ser prefeito? E eu, com toda essa minha capacitação, vou ficar só olhando? Não. E tem um detalhe, eu falei para você aqui de questões culturais, né? Filosóficas, políticas, mas no governo federal eu obtive experiência administrativa, isso é importante também. Então eu tenho experiência de administrador, né? Eu sei gerir recursos, sei gerir contrato, sei gerenciar licitação, sei isso tudo. Então isso também o pessoal precisa aprender a fazer. Não se trata só da questão ideológica, né? Que é muito importante nesse momento. A questão ideológica, eu resumo assim: aumentar a qualidade da educação e da cultura. É isso que a gente precisa. Não é que nós vamos fazer ideologia. Não, nós vamos ter uma educação de qualidade, uma cultura de qualidade, entendeu? Para o cara aprender um violino, ao invés de aprender a fumar maconha. É isso. Para quem tem a oportunidade de ler ou acompanhar o Olavo de Carvalho,
sabe exatamente o que o Dante está falando, né? Que além de ocupar os espaços, apesar do Olavo não ser muito partidário das pessoas irem para a política, mas acho que o Dante já alcançou um nível intelectual aí suficiente para o debate, né? Eu desejo muita sorte. Mas essa que é a preocupação dele, o medo dele é o cara não sabe nada, não tem estudo nenhum, já querer ir para a política, aí faz merda, aí não consegue debater e vai ser feito Engolido. de besta pela esquerda, entendeu? Mas como eu já tenho estudo mesmo, então não tem problema. Né? Vem um esquerdista aqui, eu arrebento qualquer um, né, no debate. Ponto. É assim. Tem que ter... Primeiro você adquire uma superioridade intelectual, isso é importante. Mas aí você não pode ficar só nisso, entendeu? E agora com esse corona aí, fica todo mundo fazendo congresso online. Vamos fazer congresso online, né? Congresso online. Enquanto isso, meu querido, 2 bilhões do fundo eleitoral entrando no bolso desses caras de partido aí, entendeu? 2 bilhões, isso sem falar depois com o que eles vão ganhar, com os cargos, com o que eles vão desviar das prefeituras, né? E aí você não sabe por que seu imposto é alto, por que você não tem uma saúde boa, por que você só se fode na vida, né? Então, quanto menos orçamentos a gente tiver, melhor para o povo. Perfeito. A gente falou com o Dante Mantovani, foi uma grande satisfação. Vou colocar aqui embaixo os demais links, inclusive da vaquinha, né? Para quem quiser colaborar com o Dante. E vou passar a palavra para você fazer as suas considerações. Ô João, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né? Foi muito gostoso falar com você aqui, porque nós fizemos praticamente uma autobiografia, né? Consegui falar de várias coisas que eu fiz e, claro que numa entrevista não dá para aprofundar nada, a gente tem que ser muito pontual, né? Muito superficial, mas foi muito satisfatório. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é não menosprezem essa questão municipal. Tenham atenção com isso. Todo mundo mora no município, certo? Então vocês têm que entrar, façam parte dos conselhos, associações de bairro, né? Saiam candidatos a vereador. Não sei se ainda dá tempo. Acho que não dá, né? Dá tempo? Não dá mais tempo. Aí, perdeu a chance, né? Os esquerdistas não perdem prazo, pô, né? Mas enfim, na próxima eleição, então, se filia, vem candidato a vereador, entendeu? Dá para apoiar, né? Nada. Hã? Dá para apoiar. Dá isso, ou apoia alguém que seja conservador, senão você vai ter que ficar igual a eleição para governador de São Paulo. Nós tivemos que escolher entre o João Dória e o Márcio França. O João Dória é isso aí que vocês estão vendo, né? Isso aí, não preciso falar nada. E o Márcio França, o cara do PSB, Partido Socialista do Brasil, né? Cadê um candidato conservador ali? Falta de articulação, né? Falta de dar importância ao processo eleitoral. Claro, tem que estudar. Não vá para disputa eleitoral também se você não estudar antes. Tá? Não vá. Tem que estudar, tem que conhecer muita coisa, principalmente de administração, de gestão, estratégia política, marketing. Tem que conhecer de tudo, né? Direito. Mas não dá para ficar só de espectador, não, pessoal. E se você acredita que isso é importante, mostre aí apoiando a minha campanha. Eu vou agradecer eternamente. E o Brasil também vai agradecer, porque um dia todo mundo vai perceber a importância disso que eu estou fazendo aqui. Pode até ser que eu não ganhe, tá? Mas eu estou lançando a semente aqui. E quem quiser também saber como fazer o que eu estou fazendo aqui no município e também projeto cultural, quiser saber sobre a cultura, quiser saber qualquer coisa, manda uma mensagem para mim também. O João tem meu contato aí, né? Meu WhatsApp. Sim. Tem meu e-mail que é dantemantovani@gmail.com. Eu sou muito aberto, sou muito horizontal, né? Tem esses cursos aí. Uma forma também de vocês... mas não quero fazer doação para a campanha porque o processo eleitoral é sujo. Tá, o processo eleitoral é uma porcaria, mas ele existe, não deixa de existir. Tudo bem. Então faz o seguinte, compra um curso meu aí, vai estudar, vai aprender pra caramba e vai estar ajudando minha campanha do mesmo jeito. Tá bom? Ou comprar meu livro, enfim. É o que eu tenho que fazer. Eu não sou político, não sou ladrão, eu não sou corrupto, entendeu? Eu não roubei dinheiro de ninguém, então eu preciso pedir doação. É honesto. E quem quiser doar, compre meu curso, compre meu livro, vai ajudar a campanha do mesmo jeito. Tá bom? Perfeito. Eu acho que é bom lembrar, só quem está acompanhando a gente aqui e for da tua cidade, ter essa consciência, né? Que, na verdade, esse trabalho que você está desenvolvendo agora é o trabalho formiguinha que vai ajudar em 2022 na reeleição.
Não é Não, isso? vai ajudar em 2022, vai ajudar em 2032, 2042, 2052. Tô pensando no futuro, entendeu? Não, eu digo que é uma pré-campanha do Bolsonaro. Né? Inclusive, João, deixa eu te falar uma coisa. Se vocês tiverem um tempinho depois, assista a entrevista que eu dei sábado para a TV Paraguaçu. Quando ela me perguntou sobre meus projetos e tudo, dei uma assistida, durou 1 hora a entrevista. Vejam o nível do que eu falei ali. Depois, se vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, deem uma olhada no que os outros candidatos falaram. Tá? Pesquisa aí, TV Paraguaçu. Como é que tá? TV Paraguaçu, entrevista candidatos a prefeito? Eu vou te mandar o link. Vocês vejam o que eu estou falando. Vocês vejam o que eu falei, tá? E vejam o que os outros candidatos falaram. E vocês comparem o nível das propostas, o nível do discurso, né? Então, assim, no mínimo, eu elevei o nível, entendeu? Do debate político esse ano, assim, mais de 1000%, né? Para ser modesto. Se você pegar o debate político 2016, não teve. Simplesmente não teve, nada. Só teve... eleições 2020, entrevista com o pré-candidato a prefeito Dante Mantovani, TV Paraguaçu. 2016 não teve debate. Esse ano teve, sabe por quê? Porque eu desafiei todo mundo para o debate. Então, todos os sites locais estão fazendo debates, entendeu? Então, assim, já elevou o nível, a população já vai ter que pensar, ela não vai votar no mesmo sempre, entendeu? Então, isso é aí que eu quero chegar, entendeu? Dar essa oxigenação na sociedade, para que as pessoas pensem, para levar o nível da tomada de decisão, levar o nível do povo mesmo, do povão, da massa, né? Para não ficar aquela coisa de cabresto, aquela coisa massificada e manipulada, entendeu? Aumentar a inteligência. Então, você instilar inteligência no debate político é a mesma coisa que você instilar inteligência na arte, na cultura, através da educação, entendeu? É a mesma coisa. Você eleva o nível da sociedade. É isso que o professor Olavo nos ensina, né? Você elevar o nível. Né? Ele fala no seminário de filosofia que você elevando o nível moral, você eleva o nível intelectual. Você eleva o nível intelectual, você eleva o nível político. É isso. Entendeu? Então, assim, eu já procurei, eu não sou perfeito, não sou santo, mas procurei melhorar como ser humano, moralmente, procurei melhorar intelectualmente, agora eu estou pronto para inserir e melhorar o nível do debate político. Perfeito. Agradeço muito a tua atenção, tá? A gente falou com o Dante Mantovani, que é maestro graduado em música, especialista em filosofia política e jurídica. Uma grande satisfação, Dante, desejo muita sorte para você. A gente vai adicionar os links aqui que você mencionou, tá bom? E o conservadorismo Floripa, eu sugeri que vocês mencionassem lá nas mídias, a gente vai contribuir dentro da nossa capacidade de divulgação também, tá bom? Claro. Precisamos de pessoas como vocês. Isso aí. Ajuda. Muito, muito. Muito obrigado. Então tá bom. Daí só lembrando, pessoal, terça-feira da semana que vem a gente vai falar com o Silvio Grimaldo, que é um dos alunos também do Olavo de Carvalho, bem conhecido, e vai ter um conteúdo bem interessante para a gente conversar. Dante, boa sorte aí na empreitada, hein? Obrigado. Forte abraço e até a próxima.